Queridos, desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que alegria poder voltar a esta amada igreja e assim estarmos na presença do Senhor, agradecendo ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela honra da escala, que nos faculta a oportunidade de estarmos cooperando com o trabalho do Senhor esta noite. Queremos dizer da alegria de poder estar com o pastor Gilson, a sua família, revendo os demais obreiros que aqui estão, a igreja do Senhor e essa juventude linda que está na presença de Deus. É uma alegria poder rever amigos e irmãos que nesta noite estão juntamente conosco aqui, adorando ao único Deus verdadeiro. Quantos desejam ouvir a voz de Deus pela exposição da sua palavra? Levanta a mão e diga amém. E eu queria que você se dirigisse à pessoa que está do seu lado e dissesse para ela, por favor. Dá para todos dizerem? Diga para essa pessoa, por favor. Não me distraia, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Eu queria pedir ajuda ao meu amigo aqui no som. Eu preciso só um pouquinho de retorno. Se tirar um pouquinho do médio e me dar mais retorno, vai me ajudar. E convido a igreja a estarem abrindo as suas Bíblias, os irmãos abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 4. Lucas capítulo de número 4, versículos 18 e 19. A palavra do Senhor nos diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para a expressão inicial do versículo 18 e assim pedir para que todos repitam, falem após mim bem forte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Diga aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, o texto bíblico que embasa o tema proposto deste congresso, Isaías capítulo 61 e versículo 1, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E nós queremos destacar apenas esta expressão. Nós sabemos que este texto diz respeito a uma das profecias relacionadas ao Messias. Já o contexto que nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, esse contexto nos informa que Jesus estava na cidade de sua infância, na cidade de Nazaré. E em um dia de sábado, como de costume, o Senhor Jesus foi à sinagoga e naquela ocasião ele recebeu a oportunidade para ler as Escrituras. E nos diz o texto sagrado que entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e a parte do rolo que ele abriu correspondia exatamente ao capítulo 61, que é o texto base do tema do congresso, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Após ler a Escritura, o texto sagrado aqui em Lucas diz que Jesus fechou o livro e o devolveu ao assistente e sentou-se,
quando todos que estavam presentes ali na sinagoga esperavam com expectativa dele trazer algum comentário, foi quando ele disse o que está escrito no versículo de número 21. Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu queria chamar a sua atenção para esta declaração de Jesus, porque todo judeu conhecia esta profecia e entendia que ela estava unicamente relacionada, reservada ao Messias, ao prometido por Deus, aquele que salvaria os israelitas dos seus inimigos. E Jesus estava naquela ocasião afirmando diante de todos que nele esta profecia estava se cumprindo. Jesus estava se identificando e se apresentando como aquele por quem os judeus esperavam. E a partir daquele momento, Jesus estava dizendo que ele estava habilitado para cumprir a obra que esta profecia reservava ao Messias, de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas há um detalhe na profecia que é digno de nota, e aqui está a base da nossa meditação, e por isso quero que você redobre a sua atenção para que possamos entender a mensagem que Deus quer falar aos nossos corações esta noite. O Messias, segundo a profecia de Isaías, só estaria habilitado, só estaria capacitado, ele só teria êxito na sua missão se ele estivesse sob a unção do Espírito Santo, se ele estivesse revestido pelo Espírito Santo. O texto de Isaías e o texto de Lucas, que é a citação do texto de Isaías, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Aqui está a finalidade pela qual o Messias seria ungido. Por isso que em Lucas o Senhor citou a passagem dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Então, o êxito do Messias se daria se ele estivesse capacitado, habilitado, revestido pelo Espírito Santo. Se eu estou me fazendo entender, diga amém. De forma que nós passamos a entender, amados irmãos, que a unção nas Escrituras fala do ato ou efeito de ungir, e segundo a orientação que Deus deu a Moisés, a unção deveria ser composta de azeite. E todos nós sabemos que o azeite é o óleo extraído de azeitonas, as quais são produzidas pelas oliveiras. E no Antigo Testamento, toda pessoa escolhida para realizar um serviço especial deveria pôr azeite sobre a sua cabeça, como sinal da separação, como vemos, por exemplo, na vida dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. E neste último, a exemplo dos reis Saul e Davi, podemos ver no texto sagrado, no primeiro livro de Samuel, que após serem ungidos, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo em suas vidas, capacitando-os, habilitando-os, dotando-os de poder para que assim pudessem executar o serviço para o qual estavam sendo designados. E isto nos leva a um entendimento, a uma percepção de identificarmos o simbolismo que há entre o azeite, entre a unção e a pessoa do Espírito Santo, no que se refere a esta capacitação, a esta habilitação, a este revestimento
que o Espírito confere à pessoa ungida. Por isso que Cristo se identificou como o Messias, que é uma expressão em hebraico, e ele se identificou como o Cristo, que é uma expressão no grego, e ambas significam ungido, porque de fato o Espírito do Senhor o revestiu, o Espírito do Senhor foi derramado sobre ele. Todos nós conhecemos o episódio do seu batismo no Rio Jordão, quando ele, sendo batizado por João o Batista, João viu o Espírito do Senhor repousar sobre ele, uma alusão à unção que era a prática da liturgia que era realizada no Antigo Testamento. E assim nós entendemos pela palavra de Deus que tudo o que Jesus Cristo realizou no seu ministério terreno, ele fez sob a unção do Espírito Santo. O Espírito o capacitou, o Espírito o habilitou, o Espírito lhe conferiu poder, porque Jesus estava revestido pelo Espírito Santo. É Lucas que registra aqui no mesmo capítulo 4, que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele se identifica como o Messias, porque ele é aquele que cumpriu as profecias no que tange a este revestimento pleno do Espírito em sua vida. Se eu estou me fazendo entender, diga aleluia. Por que a gente precisou introduzir desta forma? Porque a partir de agora, a palavra de Deus vai nos revelar algo extraordinário. Porque Jesus, no final do seu ministério terreno, ele passou a conscientizar os seus discípulos de que eles estariam sendo comissionados para darem continuidade à obra que ele começou. Esta obra que iria culminar na cruz do Calvário. E os seus discípulos eram as testemunhas de que toda a lei de Moisés, os salmos e os profetas se cumpriam nele. Mas aí o Senhor fez uma advertência dizendo que antes deles saírem para testemunhar, que eles ficassem em Jerusalém. Jesus disse que eles ficassem aonde? Em Jerusalém. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga para essa pessoa, a orientação de Jesus foi que eles ficassem em Jerusalém. E qual era a razão desta finalidade? Jesus continua dizendo em Lucas 24, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Você está entendendo? Jesus estava dizendo, aquilo que começou comigo vai terminar com vocês. E isso, na perspectiva humana, é algo extraordinário, porque é uma ação sobrenatural de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que estaria rogando ao Pai que enviasse, o outro Consolador. E ele estava falando da pessoa do Espírito Santo que ficaria com eles para sempre. E quando o Espírito Santo descesse sobre eles, olha aqui a referência da ação litúrgica da unção no Antigo Testamento outra vez. Quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, eles igualmente seriam ungidos, igualmente seriam capacitados, habilitados, cheios de poder, revestidos pelo Espírito Santo. E aí sim, eles testemunhariam do que viram, do que ouviram
em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes do mundo. É quando nós estamos diante de Atos capítulo 2, que a Bíblia nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aquilo que Jesus tinha dito para eles acabara de acontecer. Aquele grupo de discípulos foram revestidos pelo Espírito Santo. Aquele grupo de discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo. Aquele grupo de discípulos foram habilitados pelo Espírito Santo para darem continuidade do testemunho que presenciaram, do que diz respeito às profecias que se cumpriram em Cristo. Naquele dia, judeus devotos que moravam em todas as partes do mundo, por ocasião da festa de Pentecostes, estava lá em Jerusalém. E quando este grupo de galileus simples foram inflamados por um fenômeno até então desconhecido, chamaram a atenção de todos que ali estavam, porque diz o texto sagrado que quando estes judeus que moravam em outros países ouviram o som das vozes, eles vieram correndo e ficaram espantados. Por quê? Porque eles ouviam aqueles homens e mulheres falarem das grandezas de Deus na sua língua de origem, no idioma que eles nasceram. Pescadores, homens simples, mulheres simples, começaram a falar em idiomas que nunca estudaram e falavam das grandezas de Deus. O que é isso, irmão Salatiel? É uma obra sobrenatural. É o Espírito que reveste, é o Espírito que capacita, é o Espírito que habilita. E esses homens concluíram que esse fenômeno era resultado da embriaguez. Aí Pedro, agora revestido por este Espírito, ele se levanta para explicar àqueles judeus que este fenômeno que eles estavam presenciando não era resultado da embriaguez, mas era o cumprimento do que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Os últimos dias é um assunto tratado pelos apóstolos Pedro, Paulo, Tiago, Judas, João. É uma expressão escatológica que faz referência ao cumprimento em sua totalidade da era cristã. Eles acreditavam que já viviam este tempo.
Hoje, pela palavra, nós podemos compreender que eles introduziram este tempo. Por isso que João, na sua primeira epístola, diz que estava vivendo já no primeiro século a última hora. Porque eles acreditavam que a era cristã se findaria nos seus dias. O que nos leva a pensar, e não é exagero dizer, que por se passarem 20 séculos, esta geração vive os minutos finais desta última hora. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga para essa pessoa, nós vivemos, mas diga com autoridade. Se quiser colocar o dedinho de profeta, fica à vontade. Diga para ela, nós vivemos os minutos finais da última hora. E quando a gente olha para os escritos de Paulo, na sua carta a Timóteo, Paulo diz que esta última hora, estes últimos dias, ele é marcado pela grande apostasia moral e teológica, pela proliferação de falsos ensinos e, sobretudo, pela a extrema corrupção e degeneração social. Em outras palavras, Paulo fala de um tempo onde os valores não seriam apenas diminuídos, eles seriam ausentes. E eu pergunto a esta congregação, houve algum tempo semelhante a este que estamos vivendo? A era passada, chamada pela sociologia de moderna, ainda preservava os princípios judaico-cristãos. Já esta era, que se julga pós-moderna, ela aboliu. João diz, na primeira epístola, que o espírito que impera neste tempo é o do anticristo, que se opõe a tudo que se chama Deus, a sua igreja e a sua palavra. Por isso não há mais valor absoluto, não se há mais respeito, não se há mais vergonha, não se há mais caráter, não se há mais temor a Deus. As pessoas vivem como se Deus não existisse e por isso se afundam nos seus pecados. E a apostasia que Paulo fala não é só moral, é teológica. Ela invadiu até a religião. Isso é uma obra do diabo. E há teólogos que dizem que a ação do Espírito Santo cessou na igreja primitiva. Só que quando a gente lê 1 de João 2:20, irmãos, seria difícil ou impossível a igreja sobreviver este tempo se a ação do Espírito tivesse cessado na igreja primitiva. Aí quando a gente olha para João, ele diz, na primeira epístola 2:20 e 27, mas vocês têm a unção que vem do Santo. Ele diz no versículo 20, glória a Deus. Me dá a mesma equalização, por favor. Ele diz no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 27, quanto a vocês, escuta aqui, a unção que receberam dele permanece. Diga comigo, a unção permanece. Me dê a mesma equalização, por favor. Olhe para quem está do seu lado e diga, a unção permanece.
E ele continua dizendo: mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele. Aí tem um segredinho. A unção permanece, sim ou não? A unção que o apóstolo fala aqui na sua epístola é uma referência à pessoa e à obra do Espírito Santo no meio da sua igreja. E ele está dizendo que na última hora a unção do Espírito Santo permanecerá com a sua igreja. Agora, ela só permanece na vida daquele que permanecer nele. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem unção para quem está nele. E quem é esse ele? É o Espírito Santo. Sabe por que é mais fácil dizer que a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo cessou lá na igreja primitiva e não acontece mais hoje? Porque em muitos lugares, não são todos, me entendem, irmãos? Existem muitas igrejas sérias aí fora, mas há um grupo de pessoas que, para poder estabelecer como correto o padrão de vida que tem estabelecido, tem adotado esse pensamento que é um desvio doutrinário. Então, como o Espírito é santo e só permanece nele, porque a Bíblia diz: andarão dois se não estiverem de acordo. Qual é o acordo que o Espírito Santo faz com uma moça para poder revestir ela? Qual é o acordo que o Espírito Santo faz com um rapaz para poder revestir ele? Qual é o acordo que o Espírito Santo faz com o irmão, com a irmã, faz com uma igreja para poder revestir ela? Seja santo como eu sou santo. Só que falar de santidade, de um estilo de vida que contradiz o pensamento e o estilo de vida em sociedade deste tempo, são poucas igrejas. Se vocês jovens nunca ouviram, é provável que vocês escutem na faculdade: mas menina, tu é crente ainda. Mas rapaz, tu é da linha pentecostal. Você é crente, você é membro daquela que é mais rígida, a IEADPE. Isso não combina com você mais não. Você agora tem outro nível. Você agora está com um nível intelectual mais elevado. Isso é coisa para o passado, para os retrógrados, para os arcaicos. Só que eu tenho uma palavra de Deus para esta geração aqui, de moças e rapazes que estão na faculdade, que estão estudando, e Deus tem um futuro brilhante para você nesta terra, neste tempo. Você é um luzeiro que vai brilhar no meio desta geração corrompida e perversa. Deus não está investindo intelectualmente em você para você ser um crente apático ou um cético. Não. Deus está investindo intelectualmente em você, como investiu em Daniel, em Azarias, em Misael e Ananias, para serem rapazes e moças inflamados. Deus está a levantar uma geração de graduados, de mestres, de doutores, de pós-doc, mas inflamados pelo Espírito Santo de Deus. Se permanecermos nele, a unção dele ficará conosco. Se estivermos agradando o Espírito Santo de Deus,
Deus continuará derramando do seu Espírito. Quando Pedro fala de que o Senhor garantiu derramar do seu Espírito nos últimos dias, você sabe o que é que Pedro estava dizendo em outras palavras? Que neste tempo de extrema corrupção e degeneração social, haverá uma maior manifestação do Espírito Santo. Eu pensei que eu ia ouvir um glória a Deus. Nesse tempo que você está vivendo, onde você olha lá para fora, você só vê as coisas indo de mal a pior, porque esta sociedade está distante de Deus. Neste tempo, Deus está dizendo à sua igreja: haverá uma manifestação maior do meu Espírito no meio da igreja. Haverá um tempo de avivamento. Amém? Agora, eu preciso ser fiel a você esta noite. E sobretudo ser fiel a Deus, a sua palavra. E quando falamos de avivamento, pelo amor de Deus, olha para o que a Bíblia diz sobre avivamento. Porque por causa, eu repito, de um desvio doutrinário, e isso está na palavra, segundo Timóteo 3, apostasia doutrinária, há um grupo de pessoas aí fora que dizem que avivamento é pulos, que avivamento é gritos, que avivamento são rodopios, que avivamento são dúzias de línguas estranhas. Isso não é avivamento, isso é fanatismo. Isso é emocionalismo. Sabe por quê? Porque quando acaba o congresso, se não houver mudança, não há avivamento. Avivamento é intelecto. Paulo diz que a transformação é de mente. Avivamento é mudança de comportamento. Avivamento é mudança de postura. Avivamento é o resultado de uma vida que foi impactada pela aplicação da exposição da palavra, mediante a atuação do Espírito Santo. E nós viveremos um tempo de avivamento. E o avivamento, antes de ser coletivo, ele é individual. Nenhuma fogueira pega fogo por completa. Geralmente é um graveto. Que incendeia o outro. Que incendeia o outro. Que incendeia. Dá uma olhadinha para o teu lado e pergunta: será que tu é esse graveto hoje aqui? Será que tu é esse graveto hoje aqui? Será que tu é esse graveto que está inflamado pelo Espírito? Deus continuará a derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. O Espírito de Deus está entre nós. Você o sente aqui esta noite. Você sente a sua presença. A unção do Espírito permanece com a sua igreja. Você sente a unção do Espírito desde o início deste culto, através dos louvores. O poder do Espírito subsiste com a sua igreja. Você sente o poder do Espírito Santo. Se você sente, levante sua mão e dê um glória a Deus. Mauro, dá si bemol, lá bemol maior. Fica nessa harmonia aí. Quando eu meditava nesta palavra, algo muito especial veio ao meu coração para dizer esta noite. A moças e rapazes, a homens e mulheres, a igreja do Senhor, que neste tempo Deus tem na terra
uma geração que anda na contramão do mundo, uma geração que vive na prática da sua palavra, uma geração cujo estilo de vida é santidade ao Senhor. Deus vê as tuas orações, as tuas lágrimas, Deus vê os teus jejuns, Deus vê as tuas consagrações, Deus vê a tua dedicação, Deus vê o tempo que tu passas com a sua palavra, Deus vê o tempo que tu passas em oração, Deus vê o cuidado do teu coração de não pecar, o medo que tu tens de falhar, o medo que tu tens de fracassar. E a estes que fazem parte desta geração, é consequência serem cheios, é consequência serem revestidos pelo Espírito Santo. Deus nesta última hora irá revestir a muitos do seu Espírito Santo. Deus nesta última hora irá vestir novamente, irá adornar, irá munir, irá dar uma nova aparência, irá encher do seu poder. Deus nos capacitará, Deus nos tornará hábeis para aonde Ele nos colocar, em casa, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, comprando, pagando, aonde você estiver. Alguém nota, o que foi que aconteceu aqui? Mudou, o ambiente mudou. Ah não, é porque quando essa irmã chega, o ambiente muda. Quando esse rapaz chega, parece que o ambiente se transforma. O que é isso? Não sei. Talvez seja um espírito excelente. Não foi o que diziam de Daniel? Foi Deus quem disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Foi Deus quem disse: você escuta a sua voz esta noite, derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Irmão Salatiel, eu já sou crente, eu sinto a salvação, eu sinto o Espírito em mim. Irmão Salatiel, eu sou crente, eu sinto o Espírito comunicar com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E já sou até batizado com o Espírito Santo. Irmão Salatiel, eu sei que eu sou crente, eu sinto o Espírito, eu sou batizado, eu tenho falado línguas estranhas. Em alguns momentos o Espírito até me compartilha um dom espiritual. Mas Deus está falando para a gente aqui de algo que vai mais além. Deus está falando de uma chuva que vai cair sobre a terra seca. Deus está falando para aquelas terras, feito o salmista, dizendo: minha alma suspira por ti, minha alma tem sede de ti. Quando é que eu estarei diante da tua presença? Quando é que habitarei aonde tu estás? O Espírito vai dizer: enquanto esse dia não chega, eu vou dar da minha presença aí mesmo na terra. Como? Como chuva. Está vindo uma chuva de Deus sobre a nossa geração. Pedro disse que não faltaria visões, profecias, sonhos. Deus não vai deixar de se manifestar. Alguém olha para o cenário da igreja de Cristo no mundo
e diz assim: a igreja foi suplantada, a igreja foi vencida, mas espalhado por esses 4 cantos da terra, Deus tem alguém que tem dito para ele: usa minha vida, Senhor. Eu consagro a minha vida para ti, Senhor. Não me deixas pecar contra ti, Senhor. Oh, aleluia. Assim como nos dias do profeta Elias, Deus fará nesta última hora. Quando Elias orou para a chuva voltar sobre a terra, ele disse para Acabe: suba, vá comer e vá beber, porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. E quando Acabe subiu, a Bíblia diz que Elias foi para o monte. Você pode ficar de pé? Vamos subir para o monte espiritual agora. Oh, no monte, Elias foi orar e mandou o seu moço ir ao mar para ver se via alguma coisa. E quando ele volta, ele diz para o seu senhor: não vejo nada, meu senhor. E Elias coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e ora a Deus, dizendo: Senhor, e a tua palavra? Tu dissestes que ia enviar chuva. Gerações passaram, oraram, e não vão experimentar aquilo que a nossa geração vai experimentar. Mas a oração deles chegaram até o trono da graça. Senhor, e a tua palavra? E a tua palavra? E a tua palavra? Volta de novo, menino. E ele voltou, e quando ele foi, veio, disse: ainda não tem nada, Senhor. E assim foram por 7 vezes. Na 7ª vez, Elias disse: vai de novo, menino. E agora o que fez? Ele diz: Senhor, parece que alguma coisa está levantando do mar. E o que é que você vê? Ele diz: tem a aparência de uma nuvem. E qual é o tamanho dela? Ele faz assim: é do tamanho da palma de um homem. Elias disse: volta para a casa de Acabe e diz para ele que desça depressa, porque senão a chuva vai pegá-lo. Aí é uma conjectura minha. Eu fico pensando, esse menino indo para a casa de Acabe, meu Deus, uma nuvenzinha dessa é muita fé do meu Senhor. Tantos anos sem chover, a terra seca, como é que vai lamber, tornar lama? Um negócio desse. Alguém está olhando para você e pensa que você não é o alvo da manifestação do Espírito Santo. Deixa, continua jejuando, continua orando, continua consagrando a tua vida a Deus. De repente o céu vai escurecer. De repente o vento vai soprar. O que é isso, irmão Salatiel? São evidências da manifestação do Espírito Santo entre nós. Olha, escute-me, que a chuva vem
é um fato. Ela vem. Que Deus continuará derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Ele continuará. Agora, existe um segredo. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado. Pergunta para ele. Você quer se molhar nessa chuva? Aí você responde, pelo menos pela fé. Claro que eu quero. Diga, claro que eu quero. Claro que eu quero. Claro que eu quero. Só que você precisa hoje aqui ouvir o que Jesus está dizendo, para que você seja revestido, para que você seja molhado. Você precisa ouvir para o meteorologista chamado Jesus. Ele estava diante de 500 irmãos. 500. Paulo disse que eram cerca de 500. E ele disse assim: estão lembrados do que eu disse? A chuva vai vir, o Espírito vai descer, vocês não vão ficar sozinhos. Aguardem em Jerusalém. Só saiam quando ele chegar. Alguns disseram: vai não. Outros até foram, ficaram o primeiro dia e eu vou para casa. Outros ficaram 2, 3, 4, insistiram até o quinto. Diz: ai nada, eu vou voltar a pescar. De forma que só ficaram 120. Eu não sei se você já teve a experiência de ver a chuva caindo e detida num só lugar. Você vai ver, você olha a chuva, ela está vindo, e ela se detém. Ela não chega aqui onde você está. Quem já viu isso? Quem já viu? É um fenômeno, não é? Ela vem, se detém e... O que é isso, irmão Salatiel? É que nem todos vão se molhar. Mas você não precisa ser este. É só você ficar em Jerusalém. O que é isso, irmão Salatiel? É só você estar debaixo da vontade de Jesus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos 4 cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e sousa sobre cada um de nós.